Won't you be my, won't you be my, won't you be my Valentine? Because I adore you, I'd give anything for you. You make me smile, smile, smile. And when I'm around you, things kinda get hazy. Because I am crazy, crazy for you. I cannot describe it except that I'm in love. Yeah, I'm feeling feelings, feelings for you. So won't you be mine, won't you be mine, won't you be mine? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Bem Casar. No programa de hoje você vai ver: durante a preparação para o casório, algumas mães ficam mais ansiosas e preocupadas que as próprias noivas. Isso é normal? Casamento no civil. O Bem Casar vai dar dicas importantes para você não perder tempo e nem dinheiro antes do sim. Senhores de 50, 60 e até 70 anos que nunca saem de moda. São os carros clássicos que transformam as noivas em princesas. Nômades e artistas. Conheçam os casais que vivem juntos em trailers e no picadeiro. E ainda, hoje estreia o quadro Histórias Inusitadas. Vamos conhecer a história de amor de Tainá e Daniel. Tudo isso e muito mais agora no Bem Casar. Durante o processo de preparação para o casamento, é normal que as noivas fiquem mais preocupadas e ansiosas e, às vezes, com um pico de estresse lá nas alturas. Porém, em alguns casos, é a mãe da noiva quem sofre com esses sintomas. Será que isso é normal? Mas ela tomou conta. Tomou conta de tudo. Ela é Regina. O tudo é o casamento da filha Raquel, que acontece em breve. Só que a ansiedade da mãe é tão grande que parece que a noiva é ela. De repente baixou um desespero, sabe? Eu sei que eu não durmo, eu acho que eu que sou a noiva. Mas não sei, de repente eu vi o tempo passando e aquilo foi me dando um desespero. E hoje em dia eu ligo para ela 1000 vezes ao dia para perguntar: fez isso, fez aquilo. Mas Regina, espera aí. De onde vem tanta ansiedade? Mas eu embarquei na dela. Até então eu não me via envolvida. Sabe quando você não pensa? Eu falei, parecia que a filha de todo mundo ia casar, menos a minha. Do nada eu embarquei no sonho dela e estou aí, contando os dias. E estou nervosa demais, muito ansiosa. Raquel acha que a mãe ficou preocupada por causa da proximidade dos prazos. Será? Logo no início, eu que comecei a tomar a iniciativa de tudo, né? E aí, poxa, 1 ano de preparativo, 1 ano de antecedência, né? Bastante tempo, 1 ano e meio quase. Então, à medida que o tempo foi passando e ela foi vendo que algumas coisas a gente já tinha adiantado bastante e outras nem tanto, eu acho que exatamente essa palavra, o desespero ou então a ansiedade foi batendo, né? Não é só pela ansiedade, às vezes é um pouquinho aquele sentimento de mãe mesmo, né? Que a filha tá casando, que tá chegando a hora. A filha não vê problemas com o excesso de preocupação e zelo da mãe. Olha, eu vejo até noivinhas falando que, poxa, minha mãe não se envolve, minha mãe não tá nem aí. E minha mãe não, me liga direto, me pergunta, passa. Às vezes ela faz todo o procedimento com o fornecedor, manda e-mail, orça e fala assim: ó, Raquel, tem isso daqui, tem esse outro, tem essa terceira opção. Me manda as fotos, pergunta o que eu acho, ela fecha com o fornecedor, eu só vou lá, assino o contrato. Mas o que dizem os especialistas sobre esse tema? De acordo com Lúcia, às vezes acontece do nível de ansiedade e estresse das mães aumentar mais que o normal. Geralmente o casamento de uma filha, né, mobiliza uma série de sentimentos e emoções na mãe. Né? Ela gerou aquela menina, né, desde pequenininha, enfim, e vê uma moça, uma mulher, né, buscando a sua própria vida. E muitas vezes a mãe também quer se realizar através do casamento da filha, ofereceu o que ela não teve, né? Então existe uma série de projeções, por isso gera muito estresse. Nem sempre dá para controlar o excesso das mães.
Por isso, é preciso ter paciência. Eu sugiro sempre, né, que haja uma cumplicidade, né, que a filha possa compreender também o tanto de emoções da mãe naquele momento tão importante. Na verdade, é a cumplicidade, a paciência e a tolerância, né, de cada uma. Casamento no civil. A maioria das pessoas sabe o que é, sabe que precisa, porém, até chegar o momento de dizer o sim ao juiz, é preciso seguir uma série de protocolos. Você sabe quais são? Tem dúvidas? Não esquenta. O programa Bem Casar vai te ajudar a economizar tempo e dinheiro. Sob os olhares do juiz de paz, Carlos e Mike Silene oficializam o matrimônio no cartório. É realmente como se fosse o grito, assumir realmente esse compromisso que nós temos e também para resguardar um ao outro. O casamento civil é um contrato firmado entre duas pessoas com o objetivo de constituir uma família. Ele se realiza no momento em que o casal manifesta perante o juiz a sua vontade de estabelecer um vínculo conjugal e o juiz os declara casados. O casamento oficial é o casamento do cartório, onde as pessoas estão assumindo o seu ato, estão regularizando uma situação perante a justiça e também estão se regularizando na vida social. O casamento é regido pelo Código Civil. É um instrumento legal, um contrato entre duas pessoas que vai determinar convivência marital, o que diferencia da união estável. União estável não depende basicamente de documento, né, para comprovar. Pode-se fazer através de um contrato ou de uma escritura declaratória, em cartório também, essa convivência que eles já vão estar ali mencionando que existe, né, uma convivência. Mike Silene diz que o casal não enfrentou dificuldades no processo do casamento. Eles só tiveram dúvidas num ponto. As únicas dúvidas que eu acho que surgem um pouquinho são os regimes mesmo, mas isso é facilmente esclarecido aqui no cartório. E a gente aproveita para esclarecer aqui também. Antes do casamento, os noivos precisam escolher o regime de bens. A comunhão parcial de bens é quando todos os bens adquiridos após a data do casamento serão comuns ao casal. A comunhão universal de bens é quando todos os bens atuais dos dois serão comuns ao casal. Na separação total de bens, todos os bens atuais e futuros dos noivos vão permanecer sempre de propriedade individual de cada um. Geralmente, as dúvidas mais frequentes dos noivos são em relação a prazos e documentos. É a parte da habilitação que se faz para as pessoas poderem, então, fazer a cerimônia do casamento civil. Para isso, precisam de ter a documentação necessária. Certidão de nascimento, se as pessoas forem solteiras. Se eles forem casados e divorciados, a certidão de casamento com a averbação do divórcio. Depois, também, a carteira de identidade, o CPF e um comprovante de residência. O juiz de paz acredita também que no cartório, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Casou, separou, não é assim. Não é assim. O casamento é para uma vida toda. É um sim que ele tem que dizer para uma vida toda. Eles são senhores de 50, 60 e até 70 anos, mas nunca saem de moda. Os carros clássicos fazem a cabeça de muitos casais. A raridade dos veículos faz com que as noivas cheguem ao local da cerimônia como verdadeiras princesas. You got me thinking it'll be alright. You told me, come and take a look inside. É com o automóvel que a noiva percorrerá o caminho mais importante de sua vida. Por isso, nada mais natural que ele seja escolhido com cuidado. Esse modelo, por exemplo, é um Dodge Brother 1928, popularmente conhecido como Calhambeck. E ele é um dos preferidos pelas noivas para dar o tom de originalidade e fortalecer o clima de romantismo.
I've seen the world, done it all, had my 87 anos já se passaram e o Calhambeque continua despertando curiosidade e cobiça. O luxo do Dodge 1928 ainda é atual nos dias de hoje. mid to lie when you and I were forever wild. The crazy Quem dirige esta relíquia é José Roberto. Ele tem uma empresa em Vitória que aluga carros clássicos para eventos, é claro, principalmente para os casamentos. Além do Calhambeque, ele tem na garagem outras 6 raridades. Um Rolls Royce 1975, uma Mercedes 1964, um Landau 1981, um Ford 1946, Plymouth 1951 e o Bel Air 1954. Agora, qual será o veículo com a agenda mais cheia? É complicado até dizer qual carro, porque cada um tem sua peculiaridade, mas o Dodge 1928 o Bel Air e o Plymouth são 3 carros que têm mexido com o sentimento das noivas. Inclusive, já tivemos até casos de 2 carros estar à disposição no mesmo dia e os noivos ficarem só decidir qual que iam utilizar momentos antes do casamento. As imagens falam por si. Independente do modelo, a chegada da noiva num carro desses não tem como passar despercebida. O empresário acredita que um veículo moderno atual não consegue ter o mesmo glamour de um carro clássico no dia do casamento. Ela vive um dia de princesa, porque as pessoas acham muito nobre essa composição. Pode ter certeza que o casamento que tem um carro clássico, ele faz a diferença também. O resultado é tão surpreendente que as próprias noivas não acreditam no impacto que eles causam no dia do casório. Constantemente eu ouço, meu Deus, mas eu não sabia que viver um dia de princesa dessa forma. Não sabia que as pessoas achavam tão lindo essa cena. Então a noiva chega à igreja já se sentindo uma estrela realmente, sabendo que tudo que ela fez do melhor possível. Carruagens motorizadas que carregam, além das noivas, sonhos de toda uma vida. E não saia daí, depois do intervalo você vai se inspirar com opções de músicas para a sua cerimônia. E ainda, felizes para sempre dentro e fora do picadeiro, os casais que moram e vivem do circo. Eu volto já. Sweet Valentine, sweet Valentine. O ritual de ir até a joalheria escolher as alianças de noivado ainda existe, mas vem ganhando companhia. As alianças artesanais e personalizadas estão ocupando cada vez mais espaço no mercado. Mudam-se os tempos, mudam-se os hábitos, mas sabe aquela máxima, faça você mesmo? Pois é, tem muitos noivos deixando de comprar as alianças em joalherias para produzirem as suas próprias alianças. Intimidade dividida na linha de produção. Durante 4 horas, o fogo da paixão é substituído pelo fogo do maçarico. Juntos, eles fabricam aquela que será o símbolo da relação, as alianças. O trabalho é pesado, manual, artesanal. As ferramentas e os equipamentos são profissionais. Os pombinhos participam de todo o processo. Martelam, queimam, ajustam, lixam, fazem polimento, beijam e assim vai. É claro que para um leigo, fazer a aliança não é uma tarefa tão fácil, mas todos os casais dão conta do recado. Quem trouxe essa modalidade para Vitória foi a designer de joias Carolina Poubel. O casal fabrica do zero as próprias alianças, né? Eles podem trazer o ouro de casa, de joias antigas, coisas que quebraram e não tem conserto. Aí traz, derrete aqui, eles mesmos derretem. Aí faz o lingote, laminam e fazem todo o acabamento para no final ter o resultado das alianças mesmo, né? Prontas. No começo, a fabricação das alianças pelos próprios noivos não agradou.
Já hoje, tem até fila de espera. Estourou e hoje em dia virou tendência. É a forma mais bacana, na minha opinião, de você ter uma aliança personalizada, porque é uma joia de família. Você vai futuramente entregar para o seu filho e vai dizer, olha, filho, foi eu que fiz, né? Ele vai ter até dó de derreter, né? Em relação ao preço, a aliança artesanal pode ficar um pouco mais cara que a da joalheria. Mas há uma diferença que compensa pela grande e apaixonante oportunidade. Só não compensa quando o casal quer fazer uma aliança muito fininha. Assim, uma coisinha muito delicadinha, aí não compensa, porque o preço não vai ser igual. A proposta do Dia dos Noivos que a gente oferece é que fique ou a mesma coisa que é encontrada no mercado, ou um pouquinho acima, que vai pagar o trabalho, assim, de ser uma coisa diferente, que o próprio casal vai fazer, vai compensar para o casal no final. Nenhuma história de amor é mais ou menos importante. Todas são especiais. Mas, venhamos e convenhamos, algumas são bem diferentes. Por isso, o Bem Casar apresenta o quadro Histórias Inusitadas. Vamos conhecer a história da Tainá e do Daniel, que se conheceram e estão juntos há 5 anos, graças a uma forcinha da tecnologia. As histórias de amor não têm lugar para acontecer. Elas começam na escola, no trabalho, na fila de um banco, no trânsito ou até mesmo na mesa de um bar. Mas hoje em dia, com as pessoas cada vez mais conectadas ao mundo virtual, não é de se estranhar que essas histórias também comecem a brotar na internet. Tainá e Marcos. Entre amizade, namoro e noivado, já se passaram 5 anos. Eles poderiam nunca ter se conhecido. A internet, mais precisamente este site de relacionamento voltado ao público evangélico, o amoremcristo.com, foi o cupido deles. O padrinho de Marcos foi o Google. Fiz a busca, cheguei no site e logo em seguida a gente acabou se conhecendo pelo site, trocamos várias mensagens, até que um dia a gente começou a conversar pelo Messenger na época. E aí foi conversando bastante, nas madrugadas afora, e até que um dia a gente se encontrou pessoalmente. No início era amizade só, e depois ficou rolando sentimento, aí a gente foi conversando mais, altas madrugadas. E aí veio o primeiro encontro, que foi uma formatura da minha amiga, aí eu convidei ele aceitou, aí é ali que começou. Tainá procurou o site, pois, segundo ela, estava faltando um bom partido no mundo offline. Na verdade, foi de repente. Foi uma amiga minha. Tá difícil hoje encontrar homem, sabe? Aí ela me falou do site, do relacionamento, né? Evangélico. Aí eu fui lá. Vou tentar. E não foi só isso. Ela é muito tímida. Você acha que na internet fica mais fácil você ter um perfil, né, da pessoa que você está procurando? Tem mais chances de você encontrar alguém mais parecido com o que você procura numa pessoa? No meu caso, que sou tímida, é mais fácil. E também lá você consegue ver o perfil, dá pra ver se é bonito ou não, né? Você lê como é que é e tal. Aí fica mais fácil, eu acho. Já o Marcos era muito caseiro. Aí estava difícil encontrar a cara metade. Basicamente, eu não tinha como sair, eu não tinha muita vontade, eu não estava muito animado para sair. Eu vi na internet que eu podia segmentar o perfil que eu buscava. E foi nesse site que eu encontrei uma oportunidade de encontrá-la. Na internet, oportunidade de conhecer o grande amor aparece. Basta... Tem que ter paciência. Encontra, mas tem que ter paciência. Uma história de amor que foi além do www, que vai virar casamento. A gente vai casar, já tá tudo certo. Estamos felizes, graças à internet. E as melhores expectativas possíveis para o nosso casamento e para o nosso futuro. E mesmo com toda a timidez, Tainá quer o mesmo que o noivo. A mesma coisa. É isso. E após os comerciais tem a dica da cerimonialista e também o amor dentro e fora do picadeiro. É um instante só. E agora vamos às dicas da cerimonialista Brunella Breder.
Hoje nós temos uma dica bem especial para vocês: vestido de noiva. Atualmente no mercado nós temos diversos tipos de tecidos, então vai muito de gosto. Tem noivos que gostam de uma renda, né, que é um tecido mais trabalhado, com mais detalhes. Já tem noivo que gosta de uma coisa mais limpa, com menos brilho, menos informação, com um tecido realmente que chame mais atenção. Então também vale a pena avaliar essas duas questões quando for escolher o seu vestido de noiva. Outro fator que também é bastante utilizado é a questão do brilho. Tem muita gente que gosta de uma renda mais, com detalhes de pedraria, outras noivas já gostam de uma renda mais limpa, sem muita coisa, valorizando efetivamente o trabalho que a renda tem. Outro fator que também interfere bastante é a questão de um cinto. Às vezes você pega um vestido que não tem muita coisa. Ao jogar um cinto, ele dá todo um detalhe, ele faz todo, ele, além de fazer ajudar na questão da cintura, de afinar um pouco a cintura, ele também contribui com relação à questão de dar um efeito dentro do vestido. Ele pode ter, né, uma fivela ou um detalhe, um laço Chanel, ou mesmo uma pedraria, que valoriza bastante um vestido que não tem muita informação. Outro detalhe em relação àquela amarração nas costas da noiva, muito utilizada para aquelas noivinhas que estão assim um pouco mais cheinhas e que querem uma solução de um vestido que faça dê uma cinturada e que tenha uma estrutura mais encorpada. É bastante utilizado justamente porque ele acintura um pouco mais. Ele esconde um pouco aquelas gordurinhas a mais. Então é bastante utilizada e é legal que você também pode fazer uma adaptação. Às vezes a pessoa opta por um tomara que caia e joga uma manga, que aliás está muito em alta. As noivas têm usado muito manga, inclusive até em janeiro, nos meses mais quentes, a gente tem percebido que as noivas têm optado por usar mangas, que é algo que realmente compõe mais um vestido, deixa mais elegante, e as noivas acabam se sentindo melhor nas fotografias, né? Tem muita noivinha que tem aquela coisa de braço, acha que está com o braço um pouco grande. É claro que nem sempre tá, mas às vezes são coisas da cabeça mesmo de noiva, que a gente sabe que tem aquela preocupação de que tudo esteja perfeito. Semana que vem, não perca, aguardo vocês com novas dicas, novas sugestões, enfim, e respondendo todas as dúvidas que vocês nos enviarem. Respeitável público, o circo é lugar de arte e alegria e também de amor. Eles são nômades e artistas. Conheçam os casais que vivem juntos em trailers e no picadeiro. Eles estão sempre juntos, seja em casa, no trabalho ou fazendo arte. Camila e Brian são, além de acrobatas, marido e mulher. Ele nasceu e foi criado no circo. Ela veio de fora. Eu não fugi com o circo, eu fazia escola de circo e resolvi trabalhar no circo mesmo para conhecer como é que era. Aí eu trabalhei em um circo primeiro, vi como é que era a experiência, aí eu fui para outro e conheci ele. E foi assim que Camila se apaixonou pelo Brian, que também é apaixonado pela vida que leva no circo. Eu posso descrever que é uma vida sensacional, você conhece o país todo, cidades novas, e ao mesmo tempo você mostra um pouco da sua arte pro pessoal, então eu acho minha vida sensacional. Nos relacionamentos tradicionais que conhecemos, o marido trabalha enquanto a esposa fica em casa cuidando dos filhos ou trabalhando em outro lugar. Via de regra, o casal acaba se encontrando apenas no final do dia. Só que para os casais de circo é diferente. São 24 horas de convivência. Mas será que isso é um problema? Para o jovem casal, não. Para mim é normal. A gente se gosta muito, a gente está acostumado muito um com o outro. Eu já sei quando ele está bem, quando ele não está bem, a gente já se entende só no olhar, entende? Então, para mim é normal, eu me acostumei muito bem com essa vida, não tem diferença, assim. Eu gosto até mais aqui do que na cidade. Mas que tal saber isso de um casal mais experiente? É na varanda do trailer, na companhia do cãozinho de estimação, que Michael e Gisele passam parte do tempo. Os trapezistas estão juntos há quase 20 anos. Para eles, trabalhar 24 horas juntos não é nenhum problema. Eu definiria em 3 palavras. Companheirismo, cumplicidade e intensidade. É muito intenso também, intensidade. É tudo muito intenso, mas a gente consegue administrar muito bem.
dá super certo. A gente está com 18 anos, 2 filhos maravilhosos, uma menina que tem 15 anos, um menino que tem 17 anos. Gisele lembra que a vida no circo proporciona privilégios que os casais que vivem fora da grande tenda, na maioria das vezes, não têm. A gente tem a oportunidade de criar nossos filhos desde que nasce até quando eles saem do nosso lado, no caso, né? Porque a gente trabalha, mora no mesmo lugar, então tem o privilégio de criar eles e ver o primeiro sorriso, o primeiro passinho. Sendo quando uma mãe de cidade tem que deixar a criança na creche muito cedo, às vezes até com 3, 4 meses. E acaba que perde muitas dessas coisas que não voltam mais. Os casais de circo esperam que o relacionamento deles seja como uma apresentação no picadeiro. Bonito, às vezes difícil, quase sempre perfeito e muito apaixonante. Pois é, o Bem Casar vai chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que estamos também na internet. Acesse portalbemcasar.com.br. Curta a nossa fanpage, facebook.com/bemcasar. E lá no Instagram é @bemcasar. Um beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau! Won't you be my, won't you be my, won't you be my Valentine? Because I adore you, I'd give anything for you. You make me smile, smile, smile. And when I'm around you, things kinda get hazy. Because I am crazy, crazy for you. I cannot describe it except that I'm in love. Yeah, I'm feeling feelings, feelings for you.